Olá, meu nome é Luísa Beatriz e eu sou graduanda em Fonoaudiologia pela Universidade de Brasília. E hoje eu vou apresentar um seminário sobre a patologia auditiva, perda auditiva induzida por ruído, da disciplina de Fundamentos em Audiologia 2, ministrada pela professora doutora Isabela Silva. Bom, a perda auditiva induzida por ruído é caracterizada pela diminuição progressiva da acuidade auditiva devido à lesão de células ciliadas do órgão de corte, nosso órgão sensorial da audição. Tem-se como o principal desencadeador, então, dessa condição a exposição ocupacional, ou seja, durante o trabalho, a ruídos muito intensos, que por vezes acontece sem o uso de equipamentos de proteção individual. Bom, o agente etiológico, né, a causa dessa condição é o ruído, que é um sinal acústico aperiódico originado a partir da sobreposição de vários movimentos vibratórios, né, várias ondas com diferentes frequências e que não se relacionam entre si. A perda auditiva induzida por ruído, então, ela vai receber influência da natureza do ruído, ou seja, se ele é contínuo ou se ele apresenta picos de energia acústica, das características físicas desse ruído, a intensidade da fonte emissora e a frequência, né? E a suscetibilidade de cada indivíduo também. O tempo de exposição que ele fica, a duração dessa exposição e demais comorbidades que podem acentuar, então, a propensão a uma perda auditiva induzida por esse ruído que ele é exposto no trabalho. Bom, dentre os sinais e sintomas de uma exposição exacerbada ao ruído, nós temos sintomas tanto auditivos quanto não auditivos, né? Dentre os sintomas auditivos, nós temos a própria perda auditiva, o zumbido, a sensação de plenitude auricular, dificuldade para compreender a fala e também a intolerância a sons muito intensos. Já os sintomas não auditivos são caracterizados, então, pode acontecer a ansiedade, a cefaleia, a irritabilidade, as alterações de sono, os transtornos vestibulares, né, o sistema vestibular que está ali, o labirinto também está ali ao ladinho da cóclea, né, os transtornos digestivos, cardiovasculares e hormonais também. Bom, quanto às características audiológicas dessa condição, né, nós temos que esta é uma condição progressiva e irreversível, já que se trata de uma lesão, né, de uma morte mesmo daquela célula ciliada ali dentro do órgão sensorial, né, o órgão de corte. Então, ela pode ser definida por diversos estágios, né, que acontecem a partir de uma evolução clínica do caso essa exposição não pare, né. Nos primeiros estágios, então, a gente pode ter tinidos, né? O paciente pode apresentar tinidos, a plenitude auricular e a tontura, que vai evoluir para perdas acentuadas em frequências altas, né? Aquelas ali na base do órgão de corte, que são neurosensoriais bilateralmente. Bom, então temos aqui um exemplo de audiometria tonal limiar e logoaudiometria, uma configuração, um perfil audiológico que pode acontecer em caso de perda auditiva induzida por ruído. Essa é uma curva audiométrica, né, do tipo neurosensorial em ambas as orelhas, né, portanto bilateral. Tem o grau leve, segundo Lloyd Kaplan, 1978, né, em ambas as orelhas. A orelha direita tem a média em 40 dB, enquanto a orelha esquerda é em 35, né? Segundo a média tritonal de 500 mil e 2.000 Hz. Nós temos um entalhe em 4.000 Hz, né? Que é característico da perda auditiva induzida por ruído, mas que com a evolução dessa doença, né, dessa patologia, esse entalhe pode evoluir para as frequências mais altas e em seguida para as mais baixas também, né? Piorando, então, o perfil audiológico do paciente. Quanto à logoaudiometria, nós temos, então, uma moderada dificuldade para o reconhecimento da fala, né, no índice de reconhecimento de fala, o que é discrepante para o perfil audiológico, né, da audiometria tonal limiar, porque é uma perda de grau leve. Mas esse moderado, né, na logoaudiometria, ela é justificado pelo fenômeno de recrutamento que acontece nesses casos.
O recrutamento, então, vai mudar o perfil da logogeometria, sendo uma alteração da intensidade auditiva, né? Então, um pequeno aumento na intensidade vai representar uma elevação muito desproporcional na sensação desse paciente. Então, o IPRF, que precisa, né, de um aumento do limiar, é um teste supraliminar, que a gente intensifica em 40 dB para iniciar o teste, vai além do conforto do paciente e gera uma piora nos resultados, justamente pelo recrutamento. Bom, quanto às medidas de imitância acústica, nós temos uma curva timpanométrica do tipo A, nesse caso, né, com uma integridade, então, do sistema timpanocicular. Nós temos os reflexos acústicos presentes, tanto ipsi e contralateralmente, visto que o componente, né, timpanocicular, a parte da orelha média está íntegra, mas a gente consegue identificar, então, a presença do fenômeno de recrutamento novamente nas respostas contralaterais, né? A intensidade da resposta, né, a diferença entre os limiares vai ser muito reduzida, devido a essa sensibilidade alterada nessa condição. Bom, uma vez que então que a perda auditiva induzida por ruído ela é caracterizada por uma lesão nas células do órgão de corte, a gente pode utilizar o exame de emissões otoacústicas para triagem e também para diagnóstico diferencial dessa patologia, especialmente do exame do tipo de produção de distorção acústica, né, que vai analisar a partir das frequências de 4.000 Hz, as frequências mais altas, que são frequentemente afetadas, né, que são afetadas pela perda auditiva induzida por esse ruído muito intenso. Então, esse exame é realizado a partir da atividade das células ciliadas externas, resultado, então, do processo todo de biomecânica, né, que é desencadeado pela contração lenta e rápida nessas células, que vão induzir o deslocamento dos estereocílios, né? Então, as emissões otoacústicas vão acontecer a partir dessa identificação da energia sonora que vem da coca, né, após um estímulo, e vai passar por toda a orelha média até chegar no conduto auditivo onde está o aparelho. As emissões otoacústicas, elas conseguem ser identificadas, né, em pacientes com audição normal e com perda auditiva até 30 dB. Mas em pacientes com perda auditiva induzida por ruído, o exame de emissões otoacústicas pode revelar, então, a alteração antes mesmo que mostre lá no laudo de audiometria tonal limiar, né? Então, ele pode apontar a irregularidade, a falta de integridade, né? A possível lesão já dessas células antes mesmo de uma perda auditiva mais concreta, que é muito útil para a triagem. Quanto a demais exames complementares, a gente pode citar a avaliação vestibular, uma vez que dentro dessa condição, né, a gente pode ter queixas vestibulares e associações, a gente pode ter alterações de equilíbrio, pode ter vertigem, zumbido e outros, indicando então uma avaliação vestibular para checar se tem a presença de alguma lesão lá no sistema vestibular também, né, no tricúlo ou no sáculo, os órgãos sensoriais do vestíbulo, do equilíbrio, né. Nós podemos, então, dentro da avaliação vestibular, identificar se existe alguma lesão, se essa lesão acontece na periferia, ali no próprio órgão ou então no nervo, né? Se ela é central, já nas vias do nervo vestibulo-coclear, ou mista, afetando ambas as posições ali, né? Então, a gente avalia principalmente nesses exames o reflexo vestíbulo-ocular, né, por meio da análise da presença de um nistagmo patológico. Essas são as referências que eu utilizei nesse trabalho e obrigada.